começar então a gravar e então bem-vindos a todos ao ciclo de videoconferências SICAD, que terá lugar até ao final do ano. Vamos dar início então à videoconferência SICAD, o consumo de substâncias e a violência sexual nos espaços de lazer noturno, que será dinamizado pela doutora Cristiana Valdepires. É licenciada em Psicologia, mestre e doutorada em Antropologia. Desde 2009 tem colaborado na implementação e coordenação de múltiplos projetos nacionais e europeus nas áreas da redução de riscos em ambientes de lazer noturno, no consumo esporádico excessivo de álcool, na área das novas substâncias psicoativas e trabalho sexual em contexto de interiores. Em 2014, começou a investigar sobre interações entre normas de género, ambientes de lazer noturno e consumo de substâncias psicoativas. É membro da Associação Cosmicares, uma associação que se dedica a investigar e intervir ao nível do consumo de substâncias psicoativas em ambientes de lazer noturno e que tem vindo progressivamente a adotar uma perspectiva de género na sua intervenção. Colabora também enquanto investigadora integrada no Centro de Educação e Desenvolvimento Humano da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, tendo participado no design, implementação e avaliação do projeto nacional e agora internacional Sexism Free Night. A moderação desta sessão estará a cargo da doutora Paula Franco, licenciada em Serviço Social e em Psicologia, mestre em Psicologia e pós-graduada em Terapia Familiar Sistémica. Desde 2000 que tem desenvolvido a sua atividade profissional nas diferentes áreas de intervenção dos comportamentos aditivos e dependências, consultora e formadora na área da promoção da saúde e dos comportamentos aditivos e dependências. Tem colaborado com várias entidades públicas e não governamentais, nacionais e internacionais, das quais se destaca o United Nations Office on Drugs and Crime, onde entre 2012 e 2014 foi consultora na área das drogas e toxicodependência. Atualmente integra como psicóloga clínica e da saúde a Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária do SICAD. Passo então a palavra ao Dr. João Golão, que temos aqui já entre nós, e neste momento estamos a iniciar com 111 participantes. Bom dia, Dr. João Golão, o nosso diretor-geral do SICAD, passo-lhe a palavra. Obrigado, Lúcia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Lúcia já disse quase tudo. Eu quero apenas dar-vos as boas-vindas a esta videoconferência. Será a última antes de férias, mas esta parece ser uma prática que veio para ficar e estamos muito satisfeitos com os resultados, porque estes têm sido um espaço de reflexão, de transmissão de conhecimentos, uma reflexão alargada sobre o consumo de substâncias psicoativas, sobre os comportamentos aditivos e dependências, e tem vindo a revelar-se de facto útil. Se há alguma coisa que fica deste período estranho que estamos a viver, é esta prática que nos permite ter juntos, neste momento, Lúcia? 112. Neste momento, 112 pessoas e a chegarem ainda, não é? Temos 312 inscritos para esta 113 conferência. Agora, eles vão entrando. Não, é muitíssimo interessante e estamos francamente satisfeitos com esta iniciativa que nos tem permitido, de facto, congregar aqui pessoas das mais variadas origens e refletir sobre diversos temas. Este de hoje, portanto, o consumo de substâncias psicoativas, substâncias e a violência sexual nos espaços de lazer noturno, portanto, o SICAD pretende trazer à reflexão e discussão pública a evidência sobre uma realidade que a todos preocupa e que se prende com os comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias psicoativas, do álcool em particular, mais especificamente as situações de violência e abuso sexual, especialmente entre jovens ou sobre jovens do sexo feminino.
Os últimos estudos realizados pelo CICAD apontam para prevalências preocupantes de consumo nocivo e severo de substâncias psicoativas entre os jovens e, na maioria das vezes, estão na origem da perda de controle e de situações de violência e abuso. Trata-se de uma realidade que a todos preocupa. A sensação que tenho é que é uma cultura de maior entreajuda e de corresponsabilização entre os jovens poderia funcionar como fator protetor e dissuasor destes comportamentos. Também os agentes económicos da área do lazer noturno poderiam ter um papel mais relevante na prevenção destas situações, geradoras de grande sofrimento. Temos muito trabalho a desenvolver neste domínio e, portanto, é importante termos aqui parceiros que connosco podem refletir e atuar nestas áreas. Quero agradecer à doutora Cristiana Pires por ter associado ao CICAD na dinamização deste tema. Muito obrigado e muito bem-vinda. Agradeço também à Paula Franco, colega de longa data do CICAD, da Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária, que trará a esta conferência a sua experiência e conhecimento na área dos comportamentos aditivos e que moderará a sessão. Por isso, passo-lhe desde já a palavra. Desejo a todos uma ótima videoconferência e, se não tiver oportunidade de voltar a estar convosco, tenho agora um compromisso que não sei se vai concretizar ou não, mas fica já aqui um voto de boas férias e de que se mantenham todos saudáveis e a salvo deste bicho que anda aí. Portanto, tudo bom para todos. Obrigado por estarem connosco. Façam um favor, Paula Franco, tem a palavra. Muito obrigada, Dr. Golão. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada em nome do CICAD também, em nome pessoal por terem vindo. Este é um obrigado particular à doutora Cristiana, a quem posso chamar de Cristiana, dada a proximidade que temos. E é com muita satisfação, de facto, estou aqui hoje com ela e com todos vós, onde quer que estejam. Realmente, como dizia o Dr. Golão, estas videoconferências trouxeram realmente a possibilidade de aproximar pessoas se calhar de outra forma não estariam connosco. E nós próprios, CICAD, também nos permitiu, se calhar de uma forma mais rápida e oportuna, fazer chegar, não é, e dinamizar um determinado tipo de temas que, se calhar, se fosse presencial, não teríamos a capacidade de fazer de uma forma tão pronta. Então, o Dr. Golão, de alguma maneira, já fez um enquadramento que eu penso que é importante, da relevância deste tema. A violência sexual não é propriamente um tema emergente, é qualquer coisa que está muito erradicado na nossa sociedade. O sexismo e as questões ligadas todas à violência sexual é um tema antigo. A associação destes temas, comportamentos aditivos e violência sexual, é que é de facto uma abordagem que a doutora Cristiana tem vindo a investigar e que realmente é fundamental conhecermos melhor para também podermos intervir melhor. Passo a palavra à doutora Cristiana, a quem mais uma vez agradeço a presença e passo a palavra então. Cristiana, estás sem o microfone ligado. Tem razão. Eu tinha o microfone ligado e desliguei na altura de falar. Bem, então, olá, bom dia. Antes de mais, quero agradecer o convite que me endereçaram para participar nesta videoconferência e também agradecer à Lúcia por todo o acompanhamento e por toda a ajuda nesta fase. Também à Paula pela discussão de como seria o formato desta nossa conversa, não é? E ao Dr. João Golão também pelo acolhimento a esta sessão. Eu vou agora partilhar o meu ecrã para, portanto, partilhar a apresentação que eu preparei para esta sessão convosco. Cristiana, deixa-me só acrescentar antes de começar o seguinte, relembrar aquilo que a Lúcia já disse antes, que é no Question and Answers, Q&A, que é um painel que temos aqui à direita do nosso ecrã, poderão colocar as questões que o tema vos suscitar ao longo da apresentação da Cristiana, que terá sensivelmente 40 minutos, fim da qual nós abriremos então para eu colocar as questões às quais vocês não têm a possibilidade de fazer diretamente e, portanto,
Agradecemos toda a vossa participação e também a dinâmica desta sessão resultará muito também da vossa participação. Cristiana. Ok, então basicamente o tema que me traz hoje a esta videoconferência é exatamente esta análise, esta discussão sobre o consumo de substâncias psicoativas e as suas interseções, ou seja, o consumo de substâncias psicoativas em ambiente de lazer noturno e as suas interseções com questões, com normas de género que depois se correlacionam também com a vivência, com a vitimação e perpetração de violência sexual. E as reflexões que eu trago hoje a esta discussão têm muito a ver com o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver na Cosmicare e também na Universidade Católica Portuguesa. Antes de passar para a discussão sobre a violência sexual propriamente dita e a sua expressão em ambientes de lazer noturno, não é possível começar sem falar um pouco sobre perspectivas de género sobre os usos de substâncias psicoativas. Principalmente porque a violência sexual é, digamos, um tipo de violência que afeta de forma desproporcional as mulheres e é perpetrada principalmente por homens e por esse motivo não é possível ter uma linguagem de neutralidade, ou uma linguagem neutra a falar destas questões quando há, digamos, estas circunstâncias. Por esse motivo, a violência sexual é também uma forma de violência de género, exatamente porque é um tipo de violência que é infligida num determinado grupo social em função do seu género, digamos assim. Então, basicamente, antes de passar para essa discussão, eu trago uma introdução a estas perspectivas de género sobre os usos de substâncias psicoativas, que é uma discussão enorme. É difícil fazê-la de forma sucinta, porque tem a ver com temas estruturais e com estruturas societais, que muitas vezes é difícil de simplificar e apresentar de forma resumida, mas vou tentar o meu melhor. Então, para falar sobre género, ou seja, as interseções entre género e o consumo de substâncias psicoativas, que são duas áreas de investigação e de intervenção que têm trabalhado, digamos, separadas, digamos assim, cada uma nas suas funções, mas que nos últimos anos têm vindo a surgir cada vez mais estudos e cada vez mais investigadores e investigadoras que têm vindo a interseccionar, por um lado, estas duas temáticas e estes dois campos de estudos e, por outro, as próprias metodologias, não é? De certa forma, a criar um diálogo entre as formas de intervenção a nível da violência de género e a intervenção na área das substâncias psicoativas. Tendo em conta isto, quando nós pensamos a partir da intervenção nos comportamentos aditivos e dependências e na intervenção na área das drogas, é importante voltar à base, voltar ao básico, digamos assim. E o básico, para compreender os efeitos, os riscos e as experiências relacionadas com os consumos, é exatamente a típica, a clássica pirâmide de Bronfenbrenner, que tão útil nos é para analisar exatamente esta situação. E que o faz desfocando a análise de uma centralização excessiva sobre a substância, para considerar também as próprias idiosincrasias e as próprias características individuais da pessoa que consome e também o contexto físico, social, cultural, político em que esse consumo decorre. Quando nós pensamos em género, obviamente que é importante desfocar a nossa análise novamente das substâncias. Isto porque muitas vezes, quando se fala em violência de género, aparece uma relação demasiado simplista com as substâncias, que é fácil de ver, por exemplo, nos cabeçalhos dos mídias, não é? Homem embriagado agride mulheres, mulher embriagada é violada em discoteca, não é? Então há assim um foco muito excessivo na substância, sem atender aos outros contextos que é importante considerar. E a este nível, quando nós queremos acrescentar a dimensão género a esta tríade, obviamente que nós temos de considerar, por um lado, o sexo biológico, porque sabemos que há diferenças fisiológicas na metabolização de determinadas substâncias, por exemplo, do álcool, e é por esse motivo que o consumo excessivo ou a quantidade de álcool
que caracterizam o consumo excessivo é diferente para um homem e para uma mulher, é exatamente por causa desses fatores fisiológicos que interessam, obviamente, mas que não, digamos que não compõem o todo das diferenças de género na análise sobre os consumos de substâncias psicoativas. Entram também as questões da identidade, não é? Se bem que a identidade é performativa, no sentido de que é algo, nós somos socializados de uma determinada forma para construir a nossa identidade, enquanto cidadão e cidadã, e a nossa identidade de género é muito influenciada pela forma como nós somos socializados e socializadas na sociedade. E neste caso, tendo em conta o tema que eu trago hoje, o contexto também, sendo que o contexto físico são os ambientes de lazer noturno, sendo que ambientes de lazer noturno descreve um conjunto de contextos que vão desde discotecas, espaço público, festivais, festas, concertos, etc., basicamente que ocorrem à noite, alguns também decorrem de dia, mas que traduzem essa parte muito específica de lazer. E, obviamente, que os ambientes de lazer noturno, apesar de por vezes haver esta crença que são contextos mais libertários e emancipatórios, por permitirem experiências que não são possíveis noutros contextos mais que formais e familiares da nossa existência, o que é verdade, obviamente, são também contextos que eles próprios reproduzem a sociedade e as normas culturais no seu todo. Por isso, todas as desigualdades, toda a lógica, a heteronormatividade, que basicamente diz respeito a considerar a heterossexualidade como referência e a considerar o consumo e o homem, neste caso, como referência para os comportamentos que acontecem nesse contexto, e a própria cultura e normas sociais que influenciam a forma como as pessoas vivenciam esses contextos e se traduzem em experiências diversas consoante o género, obviamente que são reproduzidas nos ambientes de lazer noturno. Então, basicamente, quando nós pensamos em perspectivas de género sobre os usos de drogas, é importante ter em conta de que o género é muito mais do que considerar sexo num questionário ou incluir uma atividade para mulheres num projeto. Digamos que é uma categoria complexa e compreensiva que espelha formas de organização social e também de estratificação social, em que são reproduzidas relações de poder, sendo que é atribuído ao homem, digamos, de certa forma, ao masculino, a função de poder e de dominação, e ao feminino, à esfera feminina, a subalternidade, digamos, um papel mais subalterno, mais passivo. Por outro lado, também é hetero num sistema que é binário, não é? E que tem um grande ênfase no sexo biológico para definir exatamente estas identidades de género, e um foco binário, sendo que possibilita a existência de identidade feminina e masculina, mas tem dificuldade em considerar outras. Neste contexto binário, a heterossexualidade é também a norma e é um sistema que organiza, digamos, o desejo sexual e as relações. E o que significa é que, havendo um sistema hierárquico, todas as pessoas que não encaixam, de certa forma, nesta dicotomia, neste sistema como ele é, acabam por ser mais expostas a desigualdades, violências de várias ordem e também discriminações de várias ordem. Por esse motivo, quando nós pensamos em perspectivas de género, é muito importante ir além da biologia e das visões essencialistas que se focam meramente, ou seja, que consideram que ser mulher e ser homem tem a ver com o sexo de nascença, não é? Com características inatas relacionadas com o sexo da pessoa. Principalmente porque estas identidades e estas estruturas, a masculinidade e a feminilidade, são estruturas ou seja, são conceitos que são estruturais, que estão enraizados nos vários dispositivos societais, desde a cultura, instituições, a própria forma como nós analisamos a história, e estão profundamente enraizadas na sociedade.
e enraizam-se para os nossos vários comportamentos cotidianos, muitas vezes sem haver uma grande consciência disso. E estas, digamos, estas estruturas societais, não é, que definem o que é ser feminino e masculino, implicam, desde a tenra idade, uma forma de socialização, uma socialização com base no género, que resulta em identidades femininas ou masculinas, mas que são muito performativas. São muito performativas no sentido de responder a uma expectativa social. Então, basicamente, quando nós pensamos nas áreas da saúde e na área, especificamente na área do consumo de substâncias psicoativas, é importante também ter em conta que persiste uma visão androcêntrica sobre os usos de drogas, onde o homem é referência. O que é que eu quero dizer com isto? O consumo de álcool e outras substâncias psicoativas é tradicionalmente considerado um comportamento masculino, por isso que pertence à participação do homem em determinados contextos, públicos ou privados, e também, digamos, ao papel que o álcool tem em reforçar algumas características e em reforçar a masculinidade e, de certa forma, a virilidade daquele homem. E determinadas características como a competição, a perda do controlo, a impulsividade, etc. Por esse motivo, agora, mais recentemente, tem havido, digamos, vários dados mostram que, principalmente no que diz respeito a substâncias legais como o álcool, as diferenças de género nas prevalências e frequências de consumo têm vindo a diminuir. No entanto, obviamente que, sendo o homem o grande consumidor tradicional, a maior parte da informação que existe sobre riscos, comportamentos protetores, efeitos, consequências negativas, etc., está escrita tendo como referência as experiências subjetivas e objetivas dos homens. E por esse motivo, a maior parte, homens, importa também dizer, brancos e heterossexuais. E por esse motivo, todo este conhecimento inicial influencia a forma como os próprios serviços e as próprias respostas na área das drogas são desenhados, sendo que muitas vezes, novamente, têm esta perspectiva masculina na forma como oferecem os seus serviços. Então partimos de um ponto em que ainda há bastante desconhecimento e até uma certa invisibilização das experiências, riscos e necessidades específicas das mulheres e pessoas LGBTQI. Por esse motivo, eu já disse isto, quando nós queremos pensar em termos das diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito aos padrões de consumo, temos de ir além ou seja, temos de construir um diferencial que permita não só identificar essas diferenças, mas também interpretá-las, compreendê-las à luz destes sistemas estruturais nos quais nos inserimos e que moldam a própria forma, as próprias identidades das pessoas e, consequentemente, a sua exposição a determinado tipo de riscos. É importante também, cada vez mais, a apresentação que eu trago sobre violência sexual foca-se nas experiências de mulheres, porque, ou seja, a maior parte dos estudos, normalmente as perspectivas de género começam pelas mulheres e depois vão progressivamente ganhando maior solidez para incluir as questões da diversidade de género e sexual. Mas é importante cada vez mais, ou seja, começar pelas mulheres, obviamente, porque normalmente é por aí que se começa, e depois ir dando fluidez também a esta análise. Principalmente porque o sistema de opressão é o mesmo. E é importante também analisar os impactos que esta socialização sexista tem depois nos padrões de consumo de homens, mulheres e LGBTQI, que não são iguais. Apesar de poder haver uma tendência para a convergência, eu vou mostrar daqui a pouco que não são iguais. E cada vez mais interessa também abraçar a interseccionalidade enquanto marco analítico, cruzando as variáveis de consumo com variáveis de género, mas também com variáveis de pertença étnica, atribuição racial, localidade, interior, litoral, ou seja, meio urbano, meio rural, e indo cada vez mais tendo um olhar que intersecciona estas várias identidades, sistemas de opressão, e também experiências das pessoas que consomem drogas.
Então, aqui também eu vou agora mostrar, vou-me focar principalmente sobre o álcool, mas só assim um lamiré, digamos assim, sobre as diferenças que têm vindo a ser encontradas nos últimos, ou seja, nos estudos mais recentes, é que as diferenças de género em termos de prevalência de consumo têm vindo a diminuir entre homens e mulheres, principalmente no que diz respeito ao consumo de substâncias legais, como o álcool e o tabaco, e também medicação, ou seja, medicação sem prescrição médica, ok? As mulheres tendem muito mais, e isto tem também motivos, ou seja, não há tempo para falar dessa história, mas as mulheres tendem muito mais a relacionar-se com os mercados de substâncias lícitas, por isso ainda apresentam mais resistências a relacionar-se com os mercados de drogas informais, que possivelmente veem como mais arriscados e que, de certa forma, acentuam mais, ou seja, põem mais em causa a sua feminilidade e põem mais em causa a sua respeitabilidade enquanto mulher, principalmente porque os mercados informais são considerados mais transgressivos e a transgressão digamos que é uma vivência muito da esfera masculina. Também é um dado interessante que há uma maior prevalência de consumo de álcool entre mulheres em países ocidentais e com maior enfoque em políticas de igualdade de género, ou seja, em países onde as mulheres começam a ocupar espaços tradicionalmente dominados pelos homens e começam a adotar comportamentos tradicionalmente masculinos, há maior prevalência de consumo. E isto tem a ver com o facto de muitas vezes o masculino ser considerado como eu dizia no início, a referência, a norma. Então, se as mulheres entram naquele espaço, aquele comportamento é a norma, é suposto adotar determinado tipo de comportamento e determinada forma de consumo, e eu daqui a um pouco vou discutir um pouco mais isto, falando nos ambientes de lazer noturno. Bem, este tipo de informação eu vou abordar mais daqui a pouco. Outra diferença que é importante refletir é que nós sabemos, eu imagino que a maior parte das pessoas que está a assistir a esta apresentação trabalha na área das drogas, e nós sabemos que a área do consumo de substâncias psicoativas é uma área por si só estigmatizada e com alguma, digamos, alguma percepção negativa alguma percepção social negativa sobre estes comportamentos. Mas, se nós pensar, ou seja, mas este estigma sobre os consumos recai de forma ainda mais acentuada em mulheres e pessoas LGBTQI. Principalmente, no caso das mulheres, porque estes consumos são vistos como disruptivos para com os seus papéis de género, ou seja, para com o que a sociedade espera delas, que é muito mais, estarem confinadas à esfera doméstica, terem atividades de cuidado e de gestão de espaço doméstico familiar e, digamos, moderação e um papel muito mais passivo, que obviamente que é, de certa forma, colocado em causa, tendo como referência as normas hegemónicas de género. Por outro lado, é importante também, eu estou envolvida em grupos de trabalho, agora num grupo de trabalho que se criou em Lisboa, no Lisbon Addictions, e também num grupo ou seja, num grupo de trabalho do grupo Pompidou, em que esta questão é sempre muito falada, que a maior parte das respostas implementadas para apoiar mulheres acontecem principalmente em 3 domínios, que têm a ver com o apoio à gravidez, também apoio à maternidade e apoio, caso estas mulheres que consomem substâncias trabalhem no âmbito do trabalho sexual. Que são, digamos, serviços que vêm responder a necessidades específicas de um determinado grupo de mulheres, mas, novamente, não esgotam e não representam o todo das diferenças, ou seja, do todo do que é uma perspectiva de género sobre os usos de drogas, porque ela é muito mais estrutural e enraiza-se em todos os domínios de existência das mulheres que consomem substâncias, neste caso. Por outro lado, tanto as mulheres como as pessoas LGBTQI que consomem substâncias sofrem formas de violência que lhes são específicas, ou seja, sofrem formas de violência que têm a ver exatamente com a sua identidade de género, por serem mulheres ou por terem identidades de género não binárias. O que significa que aqui é importante analisar estas formas de violência com uma perspectiva de género, ou seja, e vê-las como uma violência de género, porque não têm muitas vezes a ver com o consumo. O consumo agudiza
a estigmatização e o processo de vulnerabilização destas pessoas, mas não é, digamos, determinante para a violência. O que é determinante é exatamente o patriarcado e a forma como a sociedade está organizada. E finalmente, já fomos falando sobre isto, em países ocidentais de facto há esta diminuição das diferenças de género em termos de prevalência de consumo de álcool principalmente e outras substâncias psicoativas, mas isto não se traduz numa igualdade efetiva, porque o que acontece é, ou seja, como nós vivemos num sistema patriarcal na mesma, não é? Quando as mulheres entram em espaços tradicionalmente ocupados por homens ou dominados por homens, o que acontece é que há uma reconfiguração dessas velhas formas de opressão e de violência e de discriminação aos novos contextos de existência. E quando falo dos novos contextos de existência, é a participação das mulheres em espaços públicos, incluindo os espaços online, em que, digamos, as formas de violência de género surgem, não são novas, mas surgem de formas muito específicas e particulares, o que mostra exatamente este processo de configuração das desigualdades aos novos momentos societais, digamos assim. E é algo que nós temos de considerar quando nós analisamos também a participação da mulher, ou seja, a presença das mulheres em determinados espaços e a adoção das mulheres de determinados consumos. Eu agora vou funilar em termos vou funilar pensando um pouco nas diferenças de género a nível do consumo esporádico excessivo de álcool, por vários motivos. O primeiro porque ou seja, porque há esta diminuição da diferença de género, o álcool é uma substância legal e de facto tem havido progressivamente uma diminuição nas prevalências de consumo entre homens e mulheres. E por outro lado, porque é a substância que está mais presente em ambientes de lazer noturno, obviamente. E basicamente, só para vos dizer que este é um consumo esporádico excessivo, é um padrão de consumo que era tradicionalmente estava localizado nos países do norte e leste da Europa, mas com os processos de globalização e de, digamos, fluxo de tendências entre países, o que tem acontecido é que em Portugal este consumo também hoje em dia é bastante prevalente, principalmente entre os mais jovens, e tem surgido também como, digamos, a forma de consumir álcool, principalmente, lá está, entre as pessoas com menor idade. Que normalmente se introduzem este tipo de consumo em ambientes recreativos e também, ou seja, em ambientes sociais. Normalmente estes consumos são também sociais, acontecem em grupo. E existe também toda uma socialização para como é que se deve consumir, com que periodicidade, que tipo de bebidas, etc. E a este nível, este padrão de consumo tem vindo a ganhar cada vez um maior peso nas vivências juvenis. A diminuição nas diferenças de género ao nível do consumo de álcool entre homens e mulheres tem vindo também a diminuir, ou seja, no consumo de álcool em geral, e eu vou focar principalmente no consumo esporádico, porque tenho vindo a investigar sobre aqui. Exatamente nestes países que, como eu dizia há pouco, que têm mais políticas, ou seja, que têm mais indicadores de igualdade, digamos assim, e onde as mulheres têm mais independência económica, por um lado, e mais habilitações literárias. Por isso, novamente, à medida que as mulheres vão ocupando espaços tradicionalmente masculinos e conseguindo e adquirindo, de certa forma, capital tradicionalmente masculino, há esta tendência a adotar comportamentos que são considerados a norma para esse tipo de função ou para esse tipo de papel. E basicamente é importante também, sendo que nesta apresentação vamos focar sobre o consumo esporádico, aliás, sobre a violência sexual em ambientes de lazer noturno, a dizer que estes ambientes têm propiciado a emergência de uma cultura de intoxicação, ou uma cultura onde a embriaguez é procurada de forma pré-determinada, não é? Então há este cálculo, este planeamento da embriaguez,
Muitas vezes em Portugal nós ouvimos, né? As pessoas não dizem vou sair, dizem vou para os copos ou algo assim. Então há esta digamos, cultura de consumir de determinada forma e de ceder, digamos, ao excesso como a norma. Aqui, dados do relatório do CICAD, não é? A situação do país em matéria de álcool, neste gráfico tem vindo também digamos, a sublinhar que de facto tem havido alguns aumentos, ou seja, tem havido um aumento na adoção deste tipo de padrão de consumo entre as mulheres. Se bem que neste gráfico há uma questão importante que foi, ou seja, houve uma mudança, ele compara os dados de 2012 com os dados depois de 2016 e 2017, mas houve uma mudança nesta questão em termos da quantidade de bebidas, não é? Sendo que em 2012 a questão estava formulada para mulheres em 5 ou mais bebidas, era considerado um episódio binge, e agora neste mais recente 4 ou mais bebidas. De qualquer forma, há outros indicadores neste mesmo relatório, que têm a ver com o consumo nocivo e também com a embriaguez, etc., que demonstram de facto que há uma tendência das mulheres virem progressivamente a consumir mais álcool e uma tendência a diminuírem-se, digamos, este gender gap, estas diferenças nas prevalências e frequências de consumo de álcool entre homens e mulheres. Aqui tem novamente um gráfico que tem a ver com as prevalências de embriaguez, de episódios de embriaguez nos últimos 12 meses por sexo, e que também mostra, de facto, principalmente agora ou seja, alterações, principalmente quando se considera a população consumidora nos últimos 12 meses. E a este nível é importante perguntar, porque muitas vezes o facto do consumo entre mulheres ter vindo a aumentar, o consumo de álcool entre mulheres ter vindo a aumentar, muitas vezes cria alarme social à volta deste consumo, havendo esta crença de que hoje em dia elas bebem como os homens, ou muitas vezes esta ideia de que hoje em dia elas são piores que os homens, não é? Que são ideias extremamente redutoras. E eu questiono, será que hoje em dia as mulheres bebem como os homens? Ou são piores que eles? Ou são piores que eles? Então, basicamente, por um lado, obviamente, que a entrada das mulheres em espaços dominados por homens implica a adoção dos seus comportamentos, não é? Novamente porque na nossa configuração social o masculino é neutro e o masculino é a norma. E não, obviamente que não, porque uma análise compreensiva que não seja estereotipada e que não tenha como referência sempre as velhas normas societais sobre o que é ser mulher e o que é que como é que uma mulher se deve comportar, demonstra que apesar das diferenças de género em termos de prevalência terem vindo a diminuir, há importantes diferenças ao nível dos padrões de consumo que é preciso considerar. E aqui importa olhar para a própria definição de consumo esporádico excessivo e ir para olhar para além das prevalências, digamos assim. O consumo esporádico excessivo, ou binge drinking, é um conceito que tem em conta, por um lado, uma determinada quantidade de álcool ingerido num determinado espaço de tempo, não é? E o que é importante aqui é o que é ou seja, como é que se define uma ocasião? São 2 horas, são 6 horas, são 8 horas? E como é que se define excessivo tendo em conta a dimensão de tempo? Ou seja, excessivo é 4 bebidas em 2 horas ou são 4 bebidas em 6, não é? Então importa ter cada vez mais uma visão espectral exatamente sobre a frequência, intensidade e duração quando se analisam os padrões de consumo esporádico excessivo de álcool. E quando nós entramos nessa visão mais detalhada sobre o padrão de consumo ele próprio, e questionamos quão excessivo é o consumo, quão esporádico é o consumo, qual é o limite temporal de uma ocasião ou episódio de consumo. E olhamos para além das prevalências, né, para os fatores, para os comportamentos de risco e de proteção e também para as consequências negativas, aí sim encontramos diferenças de género interessantes. Bem, este é um estudo no qual eu participei, que tem a ver com o consumo esporádico excessivo, ou seja, com diferenças de género no consumo esporádico excessivo nos últimos 12 meses, neste caso nos últimos 12 meses, e com foco entre o homem e a mulher, né, com foco no sexo biológico neste caso,
E o que nós vemos é que, de facto, os valores em muitas variáveis aproximam-se, mas o homem tende a beber mais frequentemente ainda e as mulheres menos frequentemente, digamos assim. Por outro lado, quando nós olhamos para o número de bebidas ingeridas no último episódio, de consumo esporádico excessivo, tendo como referência o sexo, identificamos diferenças de género interessantes, porque quanto menor é o tempo de consumo, maior é a prevalência entre homens e menor a prevalência entre mulheres, o que significa que as mulheres tendem, digamos, a espaçar mais o seu consumo no tempo e a não beber tudo de uma, digamos, a beber com menos rapidez. Por esse motivo, há outras que não estão aqui, mas neste estudo que nós realizamos, há outras, digamos, outras conclusões interessantes que têm a ver com a adoção de comportamentos de risco ou com a adoção de comportamentos protetores. E o que nós percebemos neste estudo, em geral, é que os homens, lá está, tendem a ter consumos mais excessivos, ou seja, a consumir uma maior quantidade em menos tempo numa mesma ocasião do que as mulheres. E, por outro lado, por esse motivo, tendem a viver mais consequências negativas relacionadas com hospitalizações, intoxicações agudas, violência interpessoal, ou seja, problemas com a polícia, etc., enquanto que as mulheres tendem a adotar mais comportamentos protetores em termos de redução de riscos, limitação do consumo e também, digamos, a sua proteção digamos, durante o episódio de consumo, e têm menos comportamentos de risco, exceto numa categoria que é a vivência de violência sexual. Aqui, obviamente, que é, digamos, a única consequência negativa em que as mulheres experienciam de forma muito mais acentuada do que os homens. Então, basicamente, para terminar, obviamente, e resumindo, adotar uma lente de género na análise do consumo de substâncias psicoativas implica considerar a socialização de género e a sua influência nos padrões de consumo. Isto porque, muitas vezes, a socialização masculina foca o álcool, o consumo de álcool, como um fator que, lá está, sublinha algumas características masculinas, a vivência do risco, o acesso ao excesso, a perda de controle, a transgressão e a participação na esfera pública, enquanto que o consumo de álcool é visto como disruptivo neste processo de socialização feminina, não é? Que muitas vezes tem a ver com moderação, autoproteção, autocontrole e esfera privada, não é? Sendo estas, digamos, de alguma forma, as atividades, e acrescento cuidado, não é? Sendo estas as atividades ou as funções atribuídas muitas vezes às mulheres. Então, basicamente, já disse isto. Para além das prevalências, de analisar as prevalências, é importante atentar ao próprio padrão de consumo e à forma como ele decorre, ou seja, numa mesma ocasião, como é que as pessoas bebem de facto, e o que se percebe é que as mulheres não bebem como os homens. As mulheres têm vindo a beber mais, mas bebem de uma forma diferente, têm muito mais tendência a usar um conjunto de comportamentos protetores que tem a ver não só com reduzir os riscos associados a esse consumo, mas também manter a sua feminilidade e proteger-se de riscos que lhes são específicos, como vamos falar. Adotar uma lente de género importa também desconstruir análises essencialistas que se focam de forma muito redutora no sexo biológico e também estereótipos de considerar que as mulheres são piores porque têm este tipo de comportamento, ou são irresponsáveis, ou piores mães, ou evitar estas análises extremamente simplistas e que acabam por agravar a vulnerabilização das mulheres. E também análises redutoras, de considerar, por exemplo, há alguns estudos, agora nos últimos tempos não, mas há cerca de 10 anos havia muito esta tendência a aparecer na literatura que se a mulher era um fator de proteção no consumo de álcool e um fator de risco para a violência sexual. Não é ser mulher que é um fator de risco, é um fator de proteção. Nem é o consumo que despoleta ou que determina, digamos, a vitimação. O que determina a vitimação é exatamente as desigualdades de género que estão enraizadas e que, no caso de consumo, estão agudizadas, digamos assim. Por esse motivo, o consumo não deve ser visto como um fator de risco, mas como um fator de vulnerabilização, ou seja, um fator que aumenta a vulnerabilização das mulheres a um determinado tipo de violência.
Agora, entrando no tema, especificamente que vim falar hoje, e depois deste enquadramento inicial que é fundamental, queria fazer só assim uma breve caracterização dos contextos, e eu já disse isto no início, os contextos de lazer noturno são muitas vezes considerados espaços de tempo hedonistas, não é? De acesso ao prazer, e também de acesso ao risco ou seja, de permitir vivências mais transgressivas, performances corporais alternativas, com a dança, etc., socialização, interações sexualizadas, etc. Por isso é um espaço-tempo altamente valorizado entre os mais jovens. No entanto, como eu dizia também no início, digamos que não é uma bolha isolada do resto da sociedade, nem é um espaço assim tão liminal da sociedade, e por esse motivo reproduz vários dos sistemas de desigualdade que caracterizam a sociedade contemporânea. Então, basicamente, a democratização destes ambientes, que eram tradicionalmente masculinos, ou seja, a noite no início era masculinizada, era frequentada maioritariamente por homens, e as mulheres que participavam era para consumo masculino, digamos assim, trabalhadoras do sexo, bailarinas, etc. Digamos, nas cidades pós-modernas e nas cidades globais, com a valorização da noite como um espaço produtivo e de valor, não é? Houve este processo de democratização também do lazer noturno como mais uma área de consumo e de cultura. E este processo de democratização fez-se acompanhar da feminização da própria noite. Significa que hoje em dia as mulheres estão autorizadas a participar neste espaço público, neste espaço da esfera pública. Por esse motivo, lá está, como dizia antes, o facto das mulheres saírem à noite e consumirem substâncias na noite não se traduzem, não é um indicador de igualdade efetiva, é sim, ou seja, isto porque as velhas formas de opressão se enraizam, não se erradicaram, elas continuam a existir e se enraizam e reconfiguram estes ambientes, controlando os seus corpos, vigiando os seus comportamentos e vitimizando-as ou expondo-as a formas de violência que lhes são específicas. Aqui, muito brevemente, esta pirâmide é interessante para pensar de forma estrutural sobre o sexismo no lazer noturno, que vai desde diferenças de género ao nível de pagamento, diferenças de género nas funções que as pessoas têm nos estabelecimentos, sendo que normalmente as mulheres são as bailarinas, são muitas vezes as barmaids, os seguranças são os homens, etc. Ou seja, há toda uma estereotipação também nos papéis. E depois também todo este imaginário sexista que reproduz em termos de sugerir determinado tipo de dress codes às mulheres, que têm de ser sexys, mas não podem ser demasiado sexys, ou seja, diferenças no pagamento à entrada, ou seja, a noite da mulher, as mulheres, que há este incentivo à embriaguez das mulheres, mas obviamente quem vai pagar, digamos assim, ou quem é o agente de valor nesse tipo de contexto são os homens, não é? Por isso é publicidade para atrair clientes masculinos, que são normalmente aqueles que gastam mais dinheiro também a sair à noite. Então, todas estas formas, ou seja, publicidade que objetifica o corpo da mulher, conteúdos musicais hipersexualizados, também toda esta, por exemplo, ou seja, mesmo em termos de funções, uma mulher DJ, considerar que as mulheres DJs só valem pelos seus atributos físicos e não propriamente pelo conteúdo cultural que produzem, portanto, todas estas formas de sexismo que são agravadas nos ambientes de lazer noturno, nós não as vemos noutras formas noutros estabelecimentos diurnos, criam a base, ou criam a base legitimam, ou seja, determinado tipo de interações sexualizadas, neste caso a normalização do assédio sexual nestes contextos, que eu também vou falar, e, de certa forma, naturalizam e justificam as formas de violência mais explícita, ou seja, falando em violência, abuso sexual, agressão sexual, que acontecem relacionados com o consumo de substâncias e que também com a participação nestes contextos. Então, estes contextos reproduzem imensos mitos e crenças que têm a ver exatamente com esta socialização de género e com as normas sociais hegemónicas, que são baseadas exatamente neste imaginário patriarcal em que o homem é dominante.
Nestes contextos, já há este espelhismo de igualdade, que eu já falei, não é? Esta ideia de que a participação das mulheres se traduz em igualdade efetiva, mas na verdade não é? Por outro lado, o que acontece é algo que já acontecia antigamente, quando o acesso das mulheres era vetado, não é? Que é este processo de objetificação, hipersexualização e mercantilização da sexualidade das mulheres. E eu aqui tenho aqui imagens, por exemplo, de algumas das barraquinhas da queima das fitas do Porto, que usam exatamente este imaginário hipersexista e de degradação da sexualidade feminina, e muito focado em binómios de santa mulher promíscua, digamos assim, e com imensas apologias à cultura da violação, sendo a cultura da violação uma forma de cultura que faz a apologia exatamente da agressão sexual contra as mulheres, em que reinam mensagens como, por exemplo, estou-me a lembrar numa barraquinha que reinava uma mensagem como pode ser sóbria ou tenho de oferecer bebidas, não é? Toda esta lógica de que a mulher tem de se embriagar para o consentimento ser mais fácil, então todos estes processos. E onde o homem é ativo, é o homem que é ativo e vai conquistar, esta ideia de conquistar as mulheres, não é? E por isso insiste e recebe um não, mas vai lutar pelo sim, não é? Porque todo este imaginário que nós aprendemos inclusivamente nas histórias infantis e que se exacerba em ambiente de lousa noturno pela presença por ser em contexto de desinibição e por todas estas normas hegemónicas que consideram que uma mulher que participa naquele tipo de espaço e que tem determinado tipo de consumo está mais liberta sexualmente, está mais disponível sexualmente e é como se fosse um corpo, digamos assim, público. Por esse motivo, também e predominam também imensos mitos da violação, esta ideia de que, pronto, ela que aparecem nos nossos acordos em tribunais, etc., vários deles, não é? A ideia de que não é bem uma violação, estou-me a lembrar deste caso de violação em Gaia, agora há pouco tempo, em que 2 trabalhadores de uma discoteca violaram uma mulher na casa de banho enquanto ela estava inconsciente, e em que havia esta ideia de que eles estavam a participar num ambiente de desinibição, então não foi propriamente uma violação, não é? É quase como se ela estava ali daquela forma a dançar, a beber, então logo isso já, de certa forma, ela provocou, não é? A ideia de que a mulher provoca de alguma forma, pela roupa que veste ou pelo seu comportamento, etc. Nestes contextos acontece também acontece também bastante esta complexificação do conceito de consentimento, não é? É quase como, mas o que é consentimento? Ela disse que sim, ou disse que não, e só um disse que não. Ou seja, que é algo que não é inocente, não é? Porque o consentimento é algo e vários estudos têm vindo a abordar isto. O consentimento é algo que se percebe. O consentimento e a ausência de consentimento é algo que se percebe pela linguagem verbal, não verbal, etc. Mas há uma espécie de complexificação que é, de certa forma, uma resistência mais masculina, que é de desconsiderar que as suas formas de procura de interações sexualizadas se traduzem como formas de violência sexual de menor intensidade, não é? De assédio sexual ou assim. E todo este imaginário resulta em que, em casos de abuso ou agressão sexual, surge todo este processo de culpabilização da vítima, que muitas vezes esta culpabilização é externa, mas é também internalizada. As próprias mulheres, as próprias vítimas internalizam esta culpa e este sentido que de alguma forma provocaram. E esta desculpabilização do agressor, tendo como referência o mesmo comportamento, que é: ela foi violada porque não se protegeu, ou seja, porque consumiu álcool, ou seja, esta ideia de que ela não se protegeu, ou ele agrediu porque consumiu álcool e não se conseguiu controlar. Então, o mesmo comportamento serve para culpabilizar a vítima e desculpabilizar o agressor, e este processo está enraizadíssimo nas normas sociais hegemónicas, não é? Que determinam exatamente o que é possível para um género e para o outro. Aqui, lá está, os mídias são ótimos espelhos do senso comum, não é? Ou seja, o mídia, não só os jornais, mas também os comentários, demonstram claramente a forma como os mitos da violação estão enraizados na nossa sociedade e a forma como eles são exacerbados
se a mulher teve algum comportamento que não era suposto, como estar embriagada, como estar inconsciente depois de sozinha, tipo num contexto de lazer noturno, num contexto que não era suposto estar sozinha à noite, etc. A forma como, ou seja, espelha de alguma forma todos estes mitos da violação que, de certa forma, é fundamental desconstruir. Assim, eu já estou quase no meu tempo, mas Paula, preciso só de mais 5 minutos. Apresentando também assim, alguns dados do projeto Sexism Free Night, que foi um projeto que implementamos aqui na Universidade Católica Portuguesa, financiado pelo POIS, e que foi um projeto que pretendeu exatamente identificar, ou seja, de certa forma caracterizar a situação em termos de violência sexual de maior ou menor intensidade, ou seja, desde o assédio sexual até abuso e agressão sexual, em ambientes de lazer noturno aqui em Portugal. E este estudo concretizou-se através de um questionário online que foi traduzido e validado a partir do implementado em Espanha há alguns anos pelo Observatório Noctámbulas da Fundação Saúde e Comunidade. Então, basicamente, nós encontramos diferenças interessantes, as diferenças em termos de padrões de consumo de substâncias psicoativas que eu já falei, ou seja, as diferenças de género são muito maiores quando se diz respeito, quando se referem a substâncias oriundas dos mercados informais, substâncias ilícitas, e tendem a diminuir ou tendem a aproximar os consumos de álcool, tanto em termos de prevalência como de frequência. Encontramos diferenças de género no conceito de noite ideal, ou seja, havia uma pergunta que nós perguntamos: o que é para ti uma noite ideal? E se as mulheres, se a maior parte das mulheres considerava que era dançar e socializar com amigos, havia um grande número de homens, e estes resultados eram significativos, que reportava que era para ter relações sexuais e para seduzir, o que significa que logo no plano das expectativas, do que é que se espera quando se sai à noite, há diferenças de género que obviamente condicionam as próprias formas como as pessoas ou podem condicionar as próprias formas como as pessoas se vão comportar à noite. A experiência de violência sexual não é surpreendente, é feita de forma desproporcional às mulheres, tanto em termos de prevalência como de frequência. Ao nível do assédio sexual, também há alguma prevalência entre homens, por parte de mulheres, por parte de homens e também por parte de mulheres, mas à medida que as formas de violência sexual se vão agravando ou são de maior intensidade, as diferenças de género então aumentam muitíssimo, aumentam muito. Havia também, ou seja, nós tínhamos uma questão, o questionário tinha várias questões, mas quando se perguntava sobre a experiência de violência sexual, depois havia duas perguntas a seguir. Uma que perguntava a percepção sobre o seu estado, quando da vitimação, e a outra a sua percepção sobre o estado do agressor. E aqui era interessante porque elas consideravam que tinham consumido pouco ou nada, enquanto consideravam que o agressor tinha consumido muito. Então, novamente, esta ideia de que se um homem tem determinado tipo de comportamento é porque não se conseguiu controlar, ou seja, há sempre o consumo como desculpabilização de determinado tipo de comportamento. E as noctámbulas usam este conceito de agressores fantasma porque o nosso questionário tem também uma secção que perguntava sobre, ou seja, se a pessoa já tinha perpetrado violência sexual, né? Ou seja, elencando diferentes comportamentos, toques não consentidos, etc. E era apesar do enorme número de pessoas que identificavam a experiência de violência sexual, eram pouquíssimas as que se identificavam como agressores. Por isso há esta ideia dos agressores fantasmas, que é a resistência a identificar o seu comportamento como agressivo, como, digamos, de importunação. E agora, eu penso que deixem-me só ver, sim, este é o último PowerPoint que eu tenho. E são basicamente também alguns dados do Global Drug Survey de 2019, ou seja, contemplou uma secção que era sobre drugs, consent and intoxication, não é? As questões do consumo de drogas, intoxicação e consentimento. E que este questionário foi preenchido por 120 mil pessoas em todo o mundo.
e não surpreendentemente, identificou que são as mulheres e as pessoas com identidades não binárias que reportam mais situações de violência sexual. Mas também produziu conhecimento que foi muito interessante para desconstruir alguns dos mitos da violação que nós temos muito enraizados na nossa sociedade e que é importante questionar. E são dados que têm importantes também considerações para a prática. Então, o álcool foi a principal substância associada na descrição das situações, ou seja, tanto em policonsumo como eu acho que era 55% das pessoas que reportaram este tipo de situações só tinha consumido álcool. 67% dos episódios ocorreram em casas privadas. Isto é importante também, porque desconstrói a ideia de que estas situações de violência sexual à noite acontecem em becos escuros, digamos assim, em que a vítima é apanhada, neste caso são em casas privadas e depois da festa, ou seja, muitas vezes as interações até começam consentidas em determinado contexto, mas depois já nos contextos privados que as formas de violência acabam por acontecer. E este é também um dado importante. 70% das situações de agressores faziam parte da rede de contactos das vítimas, que é o que nos mostra claramente que há muitas vezes esta ideia de que não, a violação acontece porque alguém colocou algo, premeditou, não é? Planeou e colocou algo na bebida da pessoa. Não é? Esta ideia do uso de drogas da violação, que é importante desconstruir, isto porque, ou seja, quando nós falamos, o consumo que acontece quando a pessoa está em estados alterados de consciência, quer porque consumiu conscientemente ou inconscientemente porque lhe foi administrada uma substância sem consentimento, definem-se como submissão química, não é? São formas de submissão da vítima que acontecem através do uso de uma substância química. E nestes casos, muitas vezes, há um foco excessivo na questão das drogas da violação. Sendo que a maior parte digamos, da violência sexual acontece depois de consumos voluntários. Ou seja, a vítima teve consumos voluntários e o agressor não premeditou a situação, simplesmente é um agressor oportunista que se aproveita de um determinado estado de vulnerabilidade da pessoa naquele momento para agredir ou se aproveitar sexualmente dela, não é? Então é muito importante considerar as drogas da violação, obviamente, e falar de drogas de violação, mas também falar destas questões de dar visibilidade aos consumos voluntários sem, digamos, esta lógica moralista por trás. E também é importante desconstruir esta ideia, desconstruir ou problematizar a questão das drogas da violação, porque um foco excessivo cria uma falsa percepção de segurança entre as mulheres, que acham que é só guardar a bebida, só guardando a bebida que... basta guardar a bebida e garantir que ninguém coloca lá nada dentro, que eu já estou protegida, e não é bem assim, não é? Outro dado interessante tem a ver com o facto do consentimento ser algo que não é, digamos, não é rígido, não é? Eu posso dar consentimento no início da interação, mas posso não dar consentimento para a continuidade da mesma, não é? E aqui há algumas pessoas que referem ter dado consentimento no início, mas não propriamente nunca aconteceu a seguir. A questão dos agressores fazerem parte da rede de contactos das vítimas é importante porque tira, muitas vezes, há este imaginário que o agressor é alguém desconhecido, que vem do nada, planeia e agride, não é? E não, é alguém que a vítima conhece, que é um amigo de amigo, alguém da sua rede de contactos. E é importante dar visibilidade a isto. E aqui muito alarmante é o facto de 97% não, e no nosso questionário o que aconteceu mesmo, não denunciarem a situação à polícia. E que tem muito a ver com o facto de muitas vezes haver esta dúvida sobre, ou seja, há a sensação que foi agredida, não é? E todo este sofrimento psicológico e físico muitas vezes que acarreta, mas há este processo de culpabilização também, de certa forma, e de vergonha muito interiorizado. E termino por aqui. Paula, desculpa, falei um bocadinho a mais. Paula, estás sem microfone. Peço desculpa. Muito obrigada pela tua apresentação. De facto, alongaste um bocadinho para além daquilo que nós tínhamos combinado, mas é de facto muito importante e muito interessante ouvir-te. Podemos estar aqui, assim, se calhar uma manhã toda a falar sobre este tema, e realmente ao ouvir-te eu estava aqui a pensar em inúmeras coisas, entre elas
como realmente nós achamos que evoluímos tanto e que evoluímos muito em termos da igualdade de género e das questões que tem chamado emancipação da mulher na sociedade, mas de facto depois percebemos com este seu trabalho e com esta investigação que vocês têm feito fundamental, incrível e à qual eu realmente dou os meus parabéns e que se calhar não evoluímos assim tanto, ou evoluímos de uma forma parcial, mas de facto nas entrelinhas há imensa coisa, não é? Que perpetua e que subsiste daquilo que é realmente o padrão, digamos, do patriarcado e que tem realmente marcado a forma como a sociedade se tem organizado, não é? E realmente isto levanta-nos muitos desafios e muitas perplexidades e temos aqui assim algumas questões que não temos muitas, mas temos algumas e eu própria também tenho algumas que gostaria de colocar e quando pensamos, não é, nisto tudo, pensamos que é uma coisa muito estrutural, não é? É uma coisa que é estrutural e é transversal e depois também vemos aqui alguns paralelismos, de facto, como por exemplo os padrões de abuso sexual, não é? Há aqui muitas coisas que se reproduzem e que de alguma maneira se verificam também quando falamos de abuso sexual, sem termos contextos noturnos. E associar realmente estas dimensões e pensarmos que, por exemplo, nós temos muitos dados, né, e temos feito muitos estudos de prevalência, mas como é fundamental também fazer estudos qualitativos que descodificam e desconstruam aquilo que são os padrões, aquilo que acontece realmente na subjetividade das coisas, né, e das práticas e das experiências coletivas. E, de facto, este vosso trabalho traz-nos isso e alerta-nos, de facto, para a necessidade de investirmos de uma maneira muito marcada no desenho de intervenções que, de facto, vão ao encontro do que são estas particularidades, estas, vou-lhe chamar nuances, não é? Aquilo que realmente está nas entrelinhas, daquilo que é o mainstream e que nós achamos, de uma maneira, às vezes, até branqueada por tantas formas, como realmente se perpetua o sexismo e a desigualdade. E não é só, como tu dizias, só à mulher, é também questões que se podem ligar às questões do racismo, que estão tão presentes agora, não é, no nosso cotidiano e atualmente. Portanto, são questões transversais que realmente sublinham muita daquela que é as desigualdades sociais estruturais. Tenho aqui uma questão da Sara Carvalho. Olá, Sara, obrigada. Que diz estes exemplos que a Cristina apresentou na queima das fitas e outros que já conhecemos são altamente degradantes e inaceitáveis no século XXI. Qual o caminho para a eliminação destas práticas? Educação, normatividade, repressão? Realmente é uma boa questão, Sara, e eu pensava isso mesmo também, não é? É tão estrutural, é tão marcado, ao mesmo tempo é tão sublinhado por nuances tão específicas, e que eu fazia-te a pergunta associada à pergunta da Sara, que é por onde é que devemos começar em termos de intervenção? O que é que devemos priorizar, dada a transversalidade e dada a estruturalidade deste fenómeno, Cristiana? Ok, vou tentar responder assim curtinho, porque é difícil. Ora bem, o ideal seria, obviamente, começar desde tenra idade, não é? Ou seja, desconstruir toda esta socialização de género e toda esta educação, ou seja, com base em papéis e atribuição ou seja, de papéis consoante as expectativas societais binárias, não é? Digamos assim. No que diz respeito à violência sexual especificamente, era também importante falar da sexualidade tabu, não é? A sexualidade continua a ser um tabu. A educação sexual continua a ser praticamente inexistente e quando existe é focada, ou seja, não trabalha dimensões de intimidade nem de prazer, trabalha sim dimensões de proteção do risco de gravidez e de IST, não é? E de, digamos, caracteres sexuais secundários e primários, mas não propriamente esta parte relacional. E a educação sexual que existe hoje em dia é a pornografia, não é? Que é uma estrutura hegemónica e que produz um imaginário sobre o corpo da mulher e sobre a performance masculina, ou seja, é uma performance, ou seja, a pornografia tem a ver com a performance masculina sobre o corpo feminino, não é? Digamos assim. E é através destas performances que se aprende sobre a violência sexual hoje em dia. Então, primeiramente eu responderia assim,
Quando falamos em ambientes académicos, falamos numa forte cultura de excesso que tem, ou seja, que no manto, ou seja, coberto por este manto da tradição que eles usam tanto, há uma forte promoção do consumo de álcool entre homens e mulheres, obviamente, mas há também digamos, esta lógica hierárquica que é reproduzida na praxe e depois em todas as estruturas que têm a ver com essa enculturação, digamos assim, e socialização académica, e que, digamos que não só reproduz, como exacerba imensamente todo este imaginário sexista e este imaginário objectificante da mulher. E a queima das fitas é talvez o exemplo mais presente, porque não é a única, obviamente, mas é o exemplo mais presente, porque no ano passado houve alguma polémica em torno das decorações e mensagens que passava, que, como eu dizia antes, não tinham a ver, ou seja, tinham a ver com a degradação da sexualidade feminina e da autodeterminação sexual feminina, e basicamente tinham também a ver com esta ideia do corpo público, né? Da mulher enquanto corpo público, a mulher que consome e que está ali como corpo público, e este binómio entre a mulher bem comportada e a mulher má comportada, né? E para além disso havia barraquinhas que promoviam o consumo de álcool, neste caso entre mulheres, e através de práticas extremamente sexistas, que era, basicamente, as mulheres tinham bebidas gratuitas se fizessem sexo oral num dildo ou se mostrassem as mamas. E estas imagens eram gravadas e eram colocadas online no Instagram com as vítimas embriagadas e no dia seguinte a pedirem, por favor, para tirarem, não é? Então, como nós vemos, são contextos em que, de certa forma, são contextos em que se cria esta ideia de exceção, não é? Estes contextos de académicos, e quase esta ideia de exceção de tudo é possível. E este tudo é possível agrava muitíssimo, muitas vezes, estas interações sexualizadas e estas hierarquias de género e exposição a determinado tipo de desigualdade e formas de violência. Responderia assim. Posso acrescentar, no ano passado, para responder especificamente ao que aconteceu na queima das fitas, colaboramos com a UMAR e com a API na criação de uma estrutura de proximidade, que foi o Ponto Lilás, e que implementou exatamente na queima das fitas uma estrutura de proximidade que trabalhava exatamente, por um lado, na desconstrução do sexismo e na discussão do sexismo com a organização do evento, por outro lado, também na criação de uma estrutura que pudesse estar na linha da frente da identificação de potenciais casos ou seja, pudesse ser uma zona segura para pessoas que se encontrassem desorientadas ou inseguras, mas também um ponto de denúncia e de eventual sinalização de casos de violência sexual no evento. De alguma maneira já respondeste a uma das perguntas que nós tínhamos aqui da Eulália Gonçalves, que nos diz que achei muito interessante quando o Dr. João Golão falou da importância das instituições noturnas na intervenção nesta área. E Eulália, gostaria de saber se existem intervenções, tu já respondeste, eu fazia-te também uma pergunta adicional a esta, que é: e qual foi os resultados que vocês obtiveram dessa experiência? Ou seja, o que é uma experiência pioneira, nomeadamente aqui em Portugal, o vosso projeto. Eu gostava de saber que resultados é que retiraram desta experiência e que pistas é que isto nos traz para um incremento da intervenção concreto nos contextos de lazer noturnos, bem que vimos que isto é uma questão tão estrutural que ela tem que ser trabalhada a vários níveis, mas vamos nos focar um bocadinho na questão da intervenção nestes contextos. Então, há várias questões, te dava toda uma nova apresentação, por isso eu vou-me focar naquelas que eu achei mais interessantes e que eu acho que, pelo menos a mim, enquanto pessoa que vem da área das drogas, não é? Eu não venho, eu entretanto fui-me especializando na área de género, mas eu venho da área das drogas, digamos assim. Ou seja, por um lado mostrou-me, ou deixou-me claro a importância da intersecção temática, não é? Entre estudos de género e estudos das drogas, mas também metodológica, porque quando estabelecemos esta parceria com entidades que trabalham na área do género e que têm formas de intervir muito particulares, ou seja, com um grande enfoque, por exemplo, em formas de intervenção bystander, ou seja, em intervenção bystander é quando nós responsabilizamos a pessoa espectadora, a pessoa que assiste a determinado tipo de interação, enquanto agente ativo para interromper, preventivo e agente ativo para interromper essa mesma situação.
e também esta lógica de tratar e de atender pessoas que sofreram formas de violência sexual e depois todas as ferramentas metodológicas que vêm da redução de riscos, como a intervenção em proximidade e o que é que isso significa, não é? Então, este diálogo metodológico interárea, não é? De duas áreas que eu acho que é fundamental dialogarem cada vez mais, porque trabalham temas, eles próprios, extremamente estereotipados na sociedade, não é? Neste caso, a violência sexual até cruza três, não é? Que tem a ver com sexo, a violência sexual e consumo, género e sexo, não é? Cruza três das dimensões que tem a ver com autodeterminação, por um lado, e tem a ver com reprodução de desigualdade interseccionadas, por isso é importante este diálogo. Por outro lado, o que nos ensinou é que nós temos ou seja, foi surpreendente, mas nós tivemos mais homens a vir ao nosso infostand do que mulheres, o que nos mostrou que se calhar as nossas mensagens não podem, ou seja, temos de pensar numa forma de comunicar, porque talvez aquelas mulheres pensem que se aproximarem de um stand que diz violência, ou seja, que fala em violência sexual e que se propõe a interromper a violência sexual, etc., podem achar que me aproximar é porque eu fui vítima de violência sexual, etc., ou algo assim, e o que nós percebemos é que muitas delas aproximavam-se, olhavam para o nome e iam embora assim muito rápido. Por isso temos de pensar em canais de comunicação exatamente para comunicar com elas de forma mais efetiva. E, para além disso, a importância também ou seja, o maior resultado para mim desta experiência de intervenção na queima das fitas foi exatamente o facto do ponto de lá estar lá, criou visibilidade sobre todo o sexismo que se passava naquele evento. E essa visibilidade foi amplificada pelos mídias e criou uma discussão pública em torno do que é possível na tradição académica, e se a tradição académica é assim tão estanque que não possa ser questionada. E esse questionamento aconteceu. E que primeiramente aconteceu porque nós fomos recebendo denúncias das práticas sexistas e as pessoas a dizerem-nos que vocês têm de fazer alguma coisa, falem com a organização porque isto é inadmissível. E depois aconteceu em toda a discussão mediática que aconteceu a seguir e que obrigou a Federação Académica do Porto, pela primeira vez, sem precedentes, a fechar 3 barraquinhas e a emitir comunicados a dizer que era intolerável qualquer tipo de comunicação. Nós este ano estávamos em comunicação com eles, novamente ou seja, para pensar na possibilidade de ter lá uma intervenção, apesar desta iniciativa não ter nenhum tipo de financiamento. As negociações estavam bem encaminhadas, inclusivamente com a FAP a considerar que ou seja, aquele tipo de conteúdo sexista e de apologia à cultura da violação iam ser proibidos, não é? Por isso, pela primeira vez, se calhar ia acontecer também um precedente, mas não houve porque estamos sem festas e sem festivais, é por causa do Covid, mas eu acho que é assim, este tema é muito grande também, mas eu acho que sublinhava estas questões. Há aqui uma outra pergunta que diz que, na sequência da importância da educação sexual, voltamos a constatar que a prevenção continua a ser um parente pobre ao nível da intervenção. O que fazer para contrariar e promover uma efetiva prevenção? Cristiana? Ou seja, eu acho que é importante considerar estas perspectivas e a socialização de género na forma como... Eu trabalho mais com redução de riscos, mas eu vou-me aventurar aqui no campo da prevenção e dizer que é importante, ou seja, estas perspectivas de género podem ser incorporadas também na prevenção. Por um lado, dando voz às próprias experiências subjetivas das mulheres e raparigas, não é? E principalmente porque a maior parte da informação está escrita no masculino. E em segundo, vale a pena trabalhar em grupos separados, mistos, mas também grupos separados, para trabalhar com mulheres questões relacionadas com o consumo e com a feminilidade, não é? Com as normas hegemónicas relacionadas com o feminino, e com os homens, trabalhar todo este incentivo ao excesso da masculinidade, não é? do consumo excessivo como reforço à masculinidade, etc. Acho que vale a pena separar os grupos neste âmbito, porque eles são socializados de forma diferente, por isso os grupos mistos podem fazer sentido para falar de prevenção de uma forma geral e etc., mas para trabalhar questões, a relação dos consumos com exatamente com questões de género, vale a pena separar. Eu acho que posso dizer assim, ou seja, responder assim. Nós estamos quase a terminar o nosso tempo
foi definido para a videoconferência de hoje. De qualquer das maneiras, aproveito para lançar aqui à nossa audiência ainda a possibilidade de colocarem algumas questões à Cristiana. Enquanto isso, Cristiana, podia-nos dar alguns referenciais em termos de instituições, recursos que existam que possam ficar como informação sobre quem está a intervir nesta área, direta ou indiretamente? Sim, vou procurar a minha apresentação novamente. Então, só queria fazer assim ou seja, 2 pontos, vou gastar 1 minuto nisto, Paula. Que é, basicamente, em termos de considerações para a prática, é importante considerar a transversalização de género, tanto na forma como se investiga e como se intervém na área das drogas. É importante olhar para os padrões de consumo de substâncias psicoativas com perspectiva de género, para além do sexo, para além das variáveis de sexo e das prevalências, etc., mas olhar mesmo como é que os padrões de consumo acontecem e que tipo de riscos e comportamentos de risco e comportamentos protetores, etc., existem, e também fatores de vulnerabilização. Na prevenção de violência sexual, como nós vimos, o alvo do panóptico deve ser o agressor. Devemos parar de escrutinar o comportamento das vítimas, porque ela vestiu isto, porque ela consumiu isto, porque ela estava sozinha, porque ela estava a dançar. Não interessa. A única pessoa responsável pela violência sexual é o agressor, independentemente se consumiu ou não consumiu. É a única pessoa e nada justifica o seu comportamento. Por isso deve ser ele o alvo do panóptico. E devemos também considerar os espectadores, né, os e as espectadores e espectadoras, que é uma abordagem que vem das perspectivas de género, como agentes preventivos, ou seja, mesmo em termos da prevenção, há um bocado falávamos, eu não falei sobre isto, mas voltando novamente a essa questão, na prevenção, quando se trabalha as questões da violência sexual, por exemplo, em relação ao consumo, deve-se responsabilizar a vítima, responsabilizar o agressor e corresponsabilizar os espectadores, chamando a sua atenção também para a importância do papel que podem ter em prevenir determinado tipo de situação, interrompê-la também e desnormalizar toda esta cultura imaginário sexista dos seus contextos. Não rir de determinado tipo de piadas, não rir de um amigo que manda uma boca à miúda que passa, ou seja, este tipo de questões. E construir redes de referenciação que incluam serviços de apoio a vítimas de violência de género, incluindo violência sexual, e eu gostava de partilhar estes 3, que neste momento são as únicas estruturas, os únicos centros de atendimento a vítimas de violência sexual em Portugal. O centro é IR, da UMAR Porto, que é aqui, como o próprio nome indica, presta apoio aqui no Porto e na Zona Norte. A AMCV, a mulheres, é exclusivo para mulheres. A AMCV, Associação de Mulheres contra a Violência, que também tem serviços de apoio psicológico para vítimas de violência sexual aqui em Lisboa. E depois temos a Quebrar o Silêncio, que é uma estrutura que presta apoio a homens que sobreviveram à violência sexual. Por isso, é uma estrutura que só trabalha com homens que sofreram este tipo de violência e que está localizada em Lisboa, mas que presta apoio online para todo o país, basicamente. Uhum. E finalmente gostava também de vos falar, mais para visitarem o website, para nos adicionar nas redes sociais, o novo projeto promovido pela Universidade Católica Portuguesa e cofinanciado pelo Rights, Equality and Citizenship da Comissão Europeia, que é o projeto Sexism Free Night, que, como eu disse, baseou-se num projeto piloto que implementamos aqui no Porto, mas que agora está a ser implementado à escala europeia. Não temos tempo, mas eu convido-vos para visitar e para nos convidarem, ou seja, para nos adicionarem nas redes sociais para irem acompanhando assim o nosso trabalho. Uhum. E é isso. Deixo os meus contactos institucionais, caso queiram algum tipo de informação, e dou créditos também às ilustradoras e ilustrador que usei, digamos, para embelezar o meu trabalho, a minha apresentação. Uhum. Aqui temos ainda 1 ou 2 perguntas aqui, que de alguma maneira tu já respondeste, que dizem respeito, sobretudo, voltando aos contextos de lazer e à questão do consumo. Aqui alguém que pergunta, tendo em conta que as substâncias produzem desinibição e alteram o estado de consciência, não serão estas um verdadeiro fator de risco, não apenas uma desculpa ou um mito? De alguma maneira tu já respondeste isto ao princípio, não é? Mas esta pergunta também traduz um bocadinho esta representação também do foco na substância, não é? Mas eu gostava que comentasses.
Pois, era exatamente isso que eu ia dizer. Ou seja, considerar substâncias, o consumo de substâncias digamos, um fator de risco tem dois problemas. Primeiro é um foco excessivo na substância, desconsiderando o indivíduo e o contexto, não é? E, por outro lado, um foco excessivo também nos comportamentos individuais, no que a pessoa fez, não é? Para justificar determinado tipo de situação, neste caso, agressão sexual. Ou seja, preferimos dizer que o consumo de substâncias é um fator de vulnerabilização, ou seja, é um fator que agrava exatamente a vulnerabilidade das mulheres, neste caso não falo com neutralidade porque as mulheres são as principais vítimas, para sofrerem um determinado tipo de violência, que neste caso é a violência sexual. Ou seja, dizer que o comportamento ou seja, consumir álcool é um fator de risco para a violência, responsabiliza as mulheres pelo seu comportamento em caso de violência sexual. E eu acho que é importante tirar desfocar do comportamento individual e do consumo para olhar para as questões estruturais como fatores que realmente vitimam, não é? E também para esta interseção entre o que é que significa o consumo da mulher e o que é que significa um corpo de mulher embriagado em termos de disponibilidade para consumo sexual, digamos assim. Nós temos aqui, sobretudo, alguns comentários de pessoas a manifestarem-se a sua satisfação pela tua conferência, a importância da mesma, destes conteúdos, como eles são, realmente nos trouxeram muito material para podermos refletir e realmente a intervenção que é necessária e urgente que se desenhe, ela realmente tem que ter em conta todo este conhecimento e temos que continuar a produzir conhecimento e a fazê-lo de uma forma também ela mesma transversal, né? Cruzando disciplinas e cruzando instituições e realmente este teu projeto, este vosso projeto na Católica é um projeto a seguir, todos nós, e o desenho das intervenções de facto bebe e terá que beber muito desta informação para não continuarmos a reproduzir, né, padrões que realmente fazem subsistir, né, a desigualdade transversal e estrutural. Né? É de facto um tema muito interessante, Cristiana, mas nós vamos ter que terminar. Paula, deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu posso passar aquele vídeo de 2 minutos no fim de tudo? Claro. Sim. Força. Posso passar agora? Sim, sim. Eu vou passar, desculpem, que eu tenho de partilhar o ecrã, não é? Novamente. Potenciais alvos, testemunhas ou agressores de violência sexual quando saem à noite. Quem és tu à noite? O teu decote, o que decides consumir, onde, quando e com quem decides dançar, não são um convite para nada que tu não consintas. Tens o direito de o fazer em segurança. A culpa não é tua. Podes fazer a diferença na noite das pessoas. Quando assistires a uma interação que suscita dúvidas, age, interrompa a situação de uma forma não violenta. E procura a ajuda do staff do local ou festa em que estás. Não deixes passar. Deixa à porta os teus estereótipos, preconceitos e expectativas dominantes. Sedução não é assédio sexual e tu sabes qual é a diferença. Em caso de dúvida, não avances, não pressiones nem insistas. Nada justifica o teu comportamento violento. Uma noite divertida é uma noite livre de sexismo. Diverte-te e contribui para a criação de uma cultura de lazer noturno, segura, positiva e igualitária. Bem, já está. Conseguiram ver? Sim. 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 Este vídeo surge em que contexto, Cristiana? Ele foi feito no âmbito do projeto Sexism Unite aqui no Porto, o piloto.
E na altura, ou seja, os produtos que nós tivemos do projeto foram vários, mas nós elaboramos 3 flyers informativos, um sob a perspectiva da potencial vítima, outro potencial bystander, não é? Potencial pessoa que assiste a determinado tipo de situação, e potencial agressor. E basicamente este vídeo sumaria, de certa forma, digamos, esses materiais informativos, colocando esta ideia de quem és tu à noite, quem é que tu pode, ou seja, colocando esta ideia de qual é o papel que a pessoa pode ter ou em que papel é que está, de certa forma, um material preventivo, digamos assim. E de desnormalização de sexismo em ambientes de altura. A desconstrução, não é? Do que está nas entrelinhas, realmente. Sim. Às vezes não tanto das entrelinhas, mas o que subsiste, não é? De facto, em termos daquilo que são as nossas representações e a forma como tudo isto ainda está tão enraizado nas nossas mentalidades, apesar de muitas vezes nos apresentarmos socialmente como modernos, vou-lhe chamar assim, não é? Para brincar um bocadinho. Mas eu agradeço-te enormemente em nome do CICAD, Cristiana, a tua apresentação hoje foi muito interessante, foi um gosto ouvir-te, é sempre um gosto ouvir-te e estar contigo. Muito obrigada a todos aqueles que estiveram connosco nesta sessão de videoconferências do CICAD. Em meu nome, em nome do CICAD, muito obrigada. Até breve, até à próxima conferência. Lúcia, passo a palavra para também anunciares eventualmente qual é o próximo tema e quando e aquilo que for importante dizer agora. Muito obrigada a todos e muito bom dia. Um bom resto de dia onde quer que estejam. Obrigada. Muito obrigada. Em nome do CICAD agradeço à Cristiana e à Paula Frango por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras de informação e conhecimento. Estiveram a assistir à videoconferência 160 participantes, foi um excelente número, e agradecemos a participação de todos os participantes e gostaria aqui de fazer um cumprimento especial, que o Dr. João Golão neste momento não está aqui connosco, possivelmente está com um jornalista da Nova Zelândia, como ele disse que estaria ocupado agora com essa tarefa, mas gostaria de fazer aqui um agradecimento especial a uma das participantes que temos aqui, que é a Nilza Carvalho, que é de São Tomé e Príncipe, e ela tem tido alguma dificuldade em entrar nas nossas videoconferências, mas conseguiu entrar, aceder a esta nossa videoconferência, o que de facto é fantástico, podermos chegar tão longe. Um beijinho para ela, muito especial. Agradecemos a todos os participantes, como é óbvio, e toda a participação e interesse. Informamos também que a gravação desta videoconferência irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD e que também iremos enviar por e-mail a todos os inscritos desta videoconferência. As videoconferências CICAD irão fazer uma pausa para férias e retomarão em setembro com muitas novidades, com temas bastante interessantes e que desde já ficam todos convidados para assistir à nova época de setembro das videoconferências. Obrigada a todos e muito bom dia. Obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada.